Em São Paulo, a gente às vezes leva 2, 3 horas, né? Isso depende das condições climáticas, etc. Então isso também mudou. O metrô, o transporte coletivo, o próprio carro ajudou muito a manter essa chegada mais próxima durante um tempo, até que a gente entrou na era dos congestionamentos, onde a gente tem carros demais. A demanda por viver em grandes cidades é uma demanda por proximidade, né? Quer dizer, você não tá você tá nas cidades para estar próximo do quê? Dos restaurantes, dos museus, das universidades, né? Por isso que você está lá. Só que estar próximo, no caso das cidades, não é em quilômetros, é em tempo. Se a gente tiver moradias melhores, pessoas que vivem melhor, a gente tem uma frequência melhor, uma frequência equivalente das pessoas, e a gente teria uma cidade que seria muito mais interessante, como a gente vê muitas vezes no exterior. O imóvel, por definição, é algo de difícil liquidez, né? A gente está perdendo a oportunidade de aumentar a oferta de habitação social via o sistema de aluguel. Olá, muito bem-vindos ao Dois Pontos. São Paulo, capital, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. E sabe qual é uma das piores reclamações? Obviamente, deslocamento. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 78% das pessoas consideram que um dos maiores problemas para elas não terem tempo para fazer outra coisa é justamente o deslocamento. Mas não é só uma questão de mobilidade urbana, não é meramente a questão do transporte público. É preciso pensar outras alternativas e falar muito sobre integração. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre São Paulo em transformação. E aí eu convido você a acompanhar esse debate para também entender um pouco dessa cidade gigante e ver que sim, quais são os projetos que estão sendo feitos, que estão dando certo, quais são as medidas que são necessárias adotar daqui para frente. Porque, além desse cenário aí, a gente tem problemas como déficit habitacional, questão de segurança, mas temos também um PIB enorme dentro da cidade, a cidade mais rica aí da América Latina, e temos muitos desafios. Claro que para tratar deste tema hoje aqui, que é um desafio, eu tenho um repórter que é especializado na cobertura de metrópoles, que é o Gonçalo Júnior. Muito bem-vindo, Gonçalo. Obrigado, Rosânia. Temos também, claro, duas pessoas que a gente trouxe com áreas específicas para discutir essa cidade em transformação, sabendo que tudo precisa ser integrado no final das contas, porque se as políticas são feitas sem que haja uma conversa entre elas, aí a coisa não funciona muito bem, não. Eles vão explicar por quê e onde que estão esses gargalos. Para isso, eu tenho aqui conosco Ciro Biderman, que é professor de Administração Pública e Economia e diretor do FGV Cidades. Muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Também Marcos Buqueride, que é professor do Instituto de Biociências da USP, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosiane. Obrigado, Gonçalo, pelo convite. A gente pode dizer que São Paulo é, de fato, uma cidade em transformação? Se sim, em transformação, para onde, né? Para qual caminho? Olha, eu acho que certamente São Paulo é uma cidade em transformação. Essa é uma característica da cidade, né? São Paulo, ela se transforma o tempo inteiro, né? Então, você pegar... historicamente, ela foi a cidade industrial por excelência, ela se transformou rapidamente em cidade dos serviços, né? Então, você compara com outras cidades que ficaram paradas nesse modelo industrial, foram perdendo porque os serviços cresceram muito mais rápido, e São Paulo não, São Paulo é muito dinâmica. Essa é uma característica que os paulistanos gostam e que, de fato, faz com que São Paulo sempre se transforme. Eu concordo com o Ciro, é uma cidade realmente em transformação. A gente vê, eu assisti transformação, por exemplo, do que hoje é ali o início da rodovia Ayrton Senna, por exemplo. Eu jogava futebol naquele lugar ali e não existia nada. E a transformação que houve em apenas 40, 50 anos foi absolutamente gigantesca. E em alguns lugares ela se transforma muito, em outros lugares, durante um tempo eu tive o hábito de andar de bicicleta bastante na cidade, olhando a cidade, e alguns lugares você volta lá e eles continuam exatamente a mesma coisa. Você pode encontrar lugares em São Paulo
que se parecem com aquelas situações antigas, Círio, que a gente tinha as pessoas, os mais velhos sentados na cadeira na calçada e as crianças brincando, né? Eu joguei muita bola na rua e era assim que tinha. Depois os carros tomaram esse espaço, é uma transformação, e tiraram as pessoas das ruas, né? Então, mas alguns lugares ainda preservam isso. Então, São Paulo é um mosaico de transformação dentro de algo conservador, eu acho. E deixa eu passar aqui para o Gonçalo, qual é que vocês considerariam, eu estou fazendo um retrospecto, até para quem não é de São Paulo, ter essa ideia da cidade, né, para a gente mergulhar nesses desafios, até porque temos muitas tecnologias novas, temos inteligência artificial, muitas coisas que podem contribuir, mas até a gente chegar nesse ponto, só fazendo esse mapeamento da cidade, o que é que vocês diriam que foi a maior transformação, assim, dos últimos anos, ou mesmo que seja algo de uma década, enfim, mas o que é que vocês diriam em termos urbanos, que foi a maior transformação da cidade, hoje com quantos milhões de habitantes? 12 milhões? 12 milhões de habitantes, né? É muita gente. É muita gente. Olha, eu reputaria que historicamente a maior mudança na forma urbana que a gente já tem é o advento do carro, né? O carro mudou a forma urbana, eu fui muito para trás, eu sei, no mundo inteiro. Essa é uma invenção, uma das invenções, eu reputo como a invenção que mais afetou a forma urbana. Eu fui lá para trás porque eu acho que em mobilidade, o advento dos aplicativos mudou a forma como a gente se desloca, né? Eu acho que essa é uma mudança relevante, com muitas implicações, a gente pode depois falar mais sobre essas implicações, mas a gente não se desloca mais em uma década, a gente não se desloca mais nas cidades como a gente se deslocava uma década antes, né? É algo muito pesado, claro, que não como o advento da invenção do carro, mas não é comparável, assim como o invento da roda não é comparável com quase nenhuma outra invenção, mas o advento dos aplicativos eu reputaria como gerando uma mudança considerável, realmente relevante, na maioria das grandes cidades do mundo. O senhor acrescenta? Ajustado ao carro, eu acho que o automóvel ele é um elemento muito importante que entrou na cidade, mas a transformação da cidade, se a gente puder olhar historicamente, quer dizer, São Paulo era uma pequena cidade provinciana, né? Era uma cidade que tinha o rio passava ao largo, aí quando o rio Tietê e o Pinheiro se tornaram fontes de doenças como dengue, etc., aí para aumentar o fluxo dele, porque ele fazia meandros, né? Para aumentar o fluxo dele, houve aquele endireitamento e a formação da marginal, que eu acho que todo mundo que esteja assistindo a gente vai saber o que é a marginal Tietê, ou a marginal Pinheiros, porque aparece sempre nas notícias. Então, esse endireitamento, ele se contrapõe a soluções que existiam antes, por exemplo, de formar um lago. A gente poderia ter uma espécie de uma Lagoa Rodrigo de Freitas em São Paulo. Isso já foi projetado, né, onde a gente poderia ter esportes náuticos, etc. Eu cresci com o meu pai contando de quando ele remava do clube, o clube de regatas Tietê, e o Espéria, era o Tietê de um lado e o Espéria de outro, e o pessoal remava, pescava, etc. Então a transformação, eu estou indo em cima do que o Ciro colocou, essa transformação do carro, ela é mais do que isso, quer dizer, é uma instalação tecnológica, né, que vem com o carro e vem também com a questão do transporte coletivo. O metrô, principalmente, né, ele mudou bastante São Paulo, poderia mudar mais, poderia melhorar, né, mas houve uma mudança muito grande, porque as pessoas podem ficar naquela faixa. Existem autores que dizem que desde a Roma Antiga, as pessoas levam, em média, 30 minutos para chegar no seu trabalho. Em São Paulo, a gente quebra um pouco essa regra, porque tem pessoas que vêm de outras cidades, né, e que às vezes levam 2, 3 horas. Né? Isso depende das condições climáticas, etc. Então, isso também mudou. O metrô, o transporte coletivo, o próprio carro ajudou muito a manter essa chegada mais próxima durante um tempo, até que a gente entrou na era dos congestionamentos, onde a gente tem carros demais. Bom, eu queria perguntar para os dois sobre sustentabilidade.
hoje existe uma ideia, um conceito muito em voga, né, de cidade sustentável. E, assim, pensando em termos práticos, como é que a gente pode aproximar esse conceito da cidade de São Paulo? Quer dizer, quais as correções de rota que a gente precisa fazer para fazer com que São Paulo se aproxime desse ideal, né, de ser uma cidade sustentável? Bom, primeiro vamos definir o que é uma cidade sustentável. Primeiro vamos definir, Gonçalo, o que é uma cidade. Uma cidade é um sistema que roda o tempo todo, que importa roupas, comida, produtos, e para fazer isso funcionar, né, que é o sistema capitalista, ela vai consumir água, vai consumir energia e vai produzir resíduos. Uma cidade será mais sustentável na medida em que ela consumir menos água, menos energia e produzir menos resíduos para fazer a mesma coisa. Só que termodinamicamente, se a gente olhar na física, todo mundo já cruzou com o termo termodinâmica, né? Então Lavoisier, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Então essa transformação da energia, ela vale para a cidade também. Então a cidade, a sustentabilidade 100% é impossível. O que nós podemos chegar é numa assíntota, num gráfico que vai assim e que chega próximo do 100%, mas nunca vai ser possível chegar em 100%. Então as questões de sustentabilidade no nível macro que eu vejo são importantes consumo de água, o consumo de energia, tudo isso sendo afetado fortemente pelas mudanças climáticas, e eu acredito que a parte mais fraca que nós temos é justamente a questão dos resíduos, porque a gente praticamente não consegue fazer uma porcentagem de reciclagem aceitável. Nós não temos sistemas que funcionem bem com isso. O governo tem que investir mais, dar mais subsídio para isso, porque nós ainda estamos mandando material para lixão, não estamos aproveitando, às vezes, materiais que podemos chamar de ouro, né? Substâncias de alto valor que a gente joga fora no sistema de resto de alimentos, né? 1/3 dos alimentos que a gente compra, a gente desperdiça. Tá? 1/3 é desperdiçado. Isso é no mundo inteiro, não é só São Paulo. Então, tem várias soluções que têm que ser feitas, mas eu acho que teoricamente, pensar num nível macro e depois olhar os detalhes para a sustentabilidade é muito importante. Mas as pessoas têm que entender o que é sustentabilidade, entender que 100% não é atingível, é impossível fisicamente. Isso precisa de legislação ou o que temos de legislação é suficiente na cidade? O que é que precisa para que isso seja tudo implantado? Ou é só questão de boa vontade mesmo? Boa vontade, né, é meio ruim você usar, né, Rosana? Porque daí parece, olha, se vier um santo com boa vontade vai resolver, né? É verdade. Eu acho que não tá Foi muito bom o que o Marcos falou aí. Eu tiraria o boi e falaria vontade, né? A vontade de fazê-lo, pronto. Então, eu acho que a legislação não é o ponto nesse caso. Acho que eu concordo 100% com o Marcos. A água é a nossa grande questão em São Paulo, né? Acho que a mobilidade é uma grande questão e tem várias coisas para serem feitas, mas água e resíduo, assim, a gente está devendo muito, né? Bem ou mal, né? O metrô que ele comentou vem crescendo agora num ritmo razoável, né? Então, está se fazendo coisas de mobilidade. Acho que tem um grande erro aí, a gente pode voltar a falar, mas esses é vergonhoso, né? Os níveis de reciclagem da ordem de 10%, né? O que a gente fez, eu gostei que ele chamou de endireitamento do Rio, né? Porque retificação fica parecendo que é algo técnico, né? Parece que vai para o lugar certo. Exatamente. Você está não foi para o lugar certo. Ele estava indo errado, a gente retificou, né? Que isso, né? Foi uma vergonha o que fizeram com o Rio, né? Aqui só realçando esse ponto. E, né, e a gente tem as consequências até hoje, né? Todas essas enchentes, né? E se você pega assim, você compara com um lugar realmente sustentável, né? Que é a Holanda, né? Você pega, eles estão com os rios ali
eles fazem esses lagos à torto e à direito. Os rios lá são meio de transporte, são meio de lazer, né? Aqui tem essa iniciativa que merece ser continuada. Parabenizo a iniciativa do Parque Linear ali na beira do Pinheiros, mas é muito dura, né? A gente vai porque a gente insiste, né? Mas você está ali com aquele cheiro, né? Então, enfim, muitas outras coisas tinham que ter vindo junto com o Parque Linear. Maravilhoso que ele exista, parabéns aos governos que o fizeram e que mantiveram, né? Ele está começando a atrair gente, sim, um pouco por falta de opção, mas isso tinha que estar, né? Isso é muito pesado. Mas eu traria mais uma coisa aqui para a sustentabilidade. Antes, respondendo a pergunta que eu não cheguei a responder, falta boas políticas públicas. E política pública não necessariamente depende da legislação, né? Pode ser que precise de um decreto, em alguns casos, mas isso é o detalhe. A política pública tem que ser bem desenhada. Se a gente desenhar bem uma política pública, a gente estava falando agora de Curitiba, que teve um ciclo grande de políticas públicas de mobilidade e associadas ao urbanismo bem desenhadas, e a gente tem uma cidade muito mais funcional, mais sustentável que São Paulo, né? Então a gente precisa de ter um ciclo continuado, né, como a gente falou, né, uma política de Estado, não uma política de governo, de boas políticas públicas urbanas, e é isso que falta, não é legislação, né? A legislação vai ser um detalhe desse desenho de política pública acertada. Eu ainda finalizaria com essa parte aqui com mais um comentário, né? Eu acho que onde a gente pode ter sustentabilidade é nas cidades, né? A provocação que eu gosto de fazer não existe nada mais verde do que um arranha-céu, né? Por quê? Aqui, né, claro, a gente não chega a 100%, muito bom ponto do Marcos, mas aqui algo muito relevante é que nas cidades, né, como você tem grande densidade, você pode aproveitar isso que o Marcos estava falando, né, de Lavoisier, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui você tem uma oportunidade, você não chega no 100% nunca, né, a gente sabe disso, mas de ser mais eficiente do que quando está tudo espalhado, né? O ideal é deixar a parte periférica, né, a massa verde pro rural, para ter um pulmão e etc. Que quanto mais a gente estiver aglomerado, mais sustentável será. Professor, como a mobilidade, a Rosane falou no começo do peso que tem para as pessoas hoje, o deslocamento, né, sair de um lugar para o outro. Como é que a mobilidade pode contribuir nessa questão mais ampla da sustentabilidade? Como é que ela se relaciona com o urbanismo, com a questão do meio ambiente? A mobilidade é um elemento chave na vida. Quando você pergunta para as pessoas se ela sempre está entre as grandes preocupações, muitas vezes a primeira preocupação. E assim, aí falando muito como economista, né, eu diria que a demanda por viver em grandes cidades é uma demanda por proximidade, né, Gonçalo? Né? Quer dizer, você não está você está nas cidades para estar próximo do quê? Dos restaurantes, dos museus, das universidades, né? Por isso que você está lá. Só que estar próximo, no caso das cidades, não é em quilômetros, é em tempo, né? Então, se eu levo 2 horas para chegar, eu não estou próximo, né? Então, a gente tem que... a mobilidade passa a ser não só fundamental aí para igualdade de oportunidades, né? Não dá para dizer que uma pessoa que leva 2 horas para chegar no trabalho ou na escola tem as mesmas oportunidades do que uma que leva meia hora, que é a média geral, bem lembrada pelo Marcos. Então, em termos de igualdade, isso é fundamental, mas também em termos de produtividade, em termos de uma cidade... ela continua sendo muito competitiva se você consegue acessar, eu consigo chegar na USP, consigo chegar no MASP em tempos razoáveis, senão
por que eu estou ali, né? Eu vou para uma cidade pequena, que é mais barata, mais agradável, e já que eu não vou estar numa cidade desses tamanhos sem ter acesso aos grandes equipamentos educacionais, de lazer, culturais e assim por diante, então eu não me localizaria aqui. Quer complementar? Bom, complementando, eu acho assim que numa cidade, as cidades elas crescem, existe uma matemática das cidades, né? Primeiro, por que a gente vive em cidades? Porque viver numa cidade faz com que você tenha 15% a mais de probabilidade de encontrar uma biblioteca, de encontrar boa comida, de encontrar hospitais, etc. Então as pessoas foram se juntando em cidades. E hoje, no Brasil, nós estamos com 87% de urbanização. O Brasil atingiu 50% antes do que a maioria do mundo. Então a cidade é um lugar interessante. Mas quando ela atinge esse tamanho que nós temos, quando eu falo da megalópole, né? Não só porque a cidade de São Paulo é uma coisa, a cabeça do cachorro, né? Ela é uma coisa. E você tem as outras cidades. Então, aí eu votaria no policentrismo. Eu acho que você, ao invés de ter um centro, você ter... A cidade de São Paulo já é meio policêntrica, né? Porque ela tem o Centro Velho, ela tem a Avenida Paulista, ela tem a Faria Lima, ela tem outros centros. Quanto mais centros você tiver, mais esses benefícios que o Ciro comentou vão estar próximos das pessoas. Então, ela não precisa ir tão longe, né? A gente passa a vida, eu nasci aqui, e até esse bairro onde eu vim agora, que é um bairro, eu trabalhei aqui perto, mas faz tempo que eu não vim aqui, nem lembrava mais das ruas. Então a gente tem lugares em São Paulo que você nunca vai passar na sua vida, mesmo vivendo aqui 60 anos, 80 anos. Então é realmente muito grande. O outro ponto é assim, tudo bem, você leva 2 horas. A gente precisaria pensar, talvez, no conforto da pessoa em ficar 2 horas. Por que eu digo isso? Porque durante muitos anos, eu usei metrô. E eu ia da Estação Santana até a Estação Jabaquara, depois pegava um ônibus e depois ainda andava dentro do Jardim Botânico, onde eu trabalhava. E aquela meia hora que eu ficava no metrô, eu podia sentar e ler. E eu nunca li tanto na minha vida. Hoje eu leio bastante também, mas assim, era confortável. Você conseguia ler e quando não dava, eu lia em pé. O problema hoje é que o nosso sistema, ele não permite, a pessoa não consegue nem ler em pé, porque ela vai ter que pôr o livro assim na cara, porque tem outra, dependendo do horário que você está. Então, tem uma questão do horário, continua na ideia do conforto. Tem uma questão do horário de trabalho, e nisso a pandemia eu acho que foi muito interessante, foi uma coisa boa que a gente ganhou com a pandemia, as pessoas poderem trabalhar horários diferentes ou trabalharem de casa, né? Ou fazerem coisas online, etc. Né? Isso tudo cria um conforto que você não precisa se transportar. Eu acredito que pós-pandemia, agora está mudando de novo, né, Ciro? Mas eu acredito que pós-pandemia, se a gente for medir quantos quilômetros uma pessoa anda por mês, um habitante de São Paulo anda por mês, provavelmente, eu nunca medi isso, mas provavelmente anda menos quilômetros do que andava antes da pandemia. Né? E tem épocas do ano que você anda mais, épocas do ano que você anda menos. O senhor está falando andar de caminhar mesmo. Não caminhar, não. Não, de tudo, de transporte, de deslocamento. Tá. Eu acho que hoje a gente se desloca menos quilômetros proporcionalmente ao que a gente se deslocava antes. É um palpite, tá? Eu não tenho dados. E o ideal era que se deslocasse ainda menos? Então, depende do que você está fazendo quando você se desloca. Porque você pode estar... Eu falo que é o deslocamento produtivo. Você pode estar no carro... por exemplo, hoje eu uso... Aí vem a tecnologia, né? Hoje eu uso muito ouvir o audiolivro, ou eu preciso ler uma tese de um aluno, né? Eu ouço a tese. Né? Se você se habitua a fazer isso, então eu não estou nem aí para o trânsito, pode parar, às vezes a parar é até melhor, eu falo, poxa, que legal que parou, porque eu vou poder acabar de ouvir o que eu estava... Né? E tem hoje sistemas muito interessantes para fazer isso. O problema todo, isso não é uma beleza, sim, porque eu vou estar gastando gasolina, emitindo carbono, etc. Tem todo um conjunto de problemas aí. Agora, uma coisa que é importante dizer também, Rosiane, é que
um sistema, para uma cidade desse tamanho, um sistema público de transporte não seria capaz de absorver o número de pessoas que a gente tem para ser transportada, correto? Correto. Do jeito que a gente é. Se vocês olharem, já vi modelagem, a São Paulo funciona assim, você tem a cabeça do cachorro aqui e você tem em volta as cidades. Então, o que acontece todo dia de manhã? Você tem aquela multidão de pessoas vindo para dentro da cidade e à tarde aquela multidão voltando. Então, você tem basicamente 2 horários. Como é que você pode desenvolver conforto nisso? Trabalhar em diferentes horários. É lógico que à noite, madrugada, algumas pessoas trabalham, mas você talvez fazer um trabalho logístico dos empregos, dos horários, fosse algo que a cidade devesse pensar. Deixa eu jogar um exercício aqui para os dois, vou pegar de supetão aqui. Eu vou pedir 3, aqui são 2 pontos, mas eu vou pedir 3 pontos para cada um, em 2 frentes. Uma, quais são as mudanças de rota necessárias imediatamente? Tipo, fazer aquele exercício que é assim, o que eu preciso continuar fazendo, parece exercício de regada. O que é que eu preciso continuar fazendo, o que é que eu tenho que parar de fazer imediatamente e o que é que precisa começar a ser feito. Se eu começar a pensar dessa forma, né, vocês estão em sala de aula, vocês falam esse tipo de coisa com os alunos, então assim, vamos no exercício de 3 pontinhos aí. O que é que precisa ser, assim, tem que ter correção de rota imediata, então me mostra aí quais são as 3 correções de rota necessárias e quais são os 3 pontos que deveriam ser iniciados imediatamente. Assim, é preciso fazer isso para você ter uma cidade em transformação mais sustentável, mais resiliente, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Olha, eu acho que a nossa priorização do transporte público tinha que ser corrigida imediatamente, né? Então, eu acho que a gente está confirmando aqui, dando o dado que o Marcos pediu, a intuição está correta, né? A gente teve uma OD intermediária. A OD é uma pesquisa que chama Origem e Destino. Ela pergunta para as pessoas como as pessoas se deslocam, né? É uma pesquisa de grande porte, eles fizeram uma menor, que ela é feita de 10 em 10 anos, fizeram no meio do caminho uma menor, e de fato mostrou que as pessoas estão deslocando menos, né? Agora, você associa isso a um evento incrível, quer dizer, eu estou me deslocando menos do que antes da pandemia, porém o trânsito já está o mesmo que antes da pandemia. Como é possível isso? O transporte público em São Paulo perdeu 20% das viagens. É brutal isso. E aí você vê a insustentabilidade disso, né? Quando ele perde, mesmo com menos deslocamentos, se está muita gente andando de carro vai aumentando o congestionamento, não tem como, né? Então, se eu não tiver um volume considerável de pessoas se deslocando por transporte público, sempre vou ter congestionamento, né? A piada que eu sempre faço é que achar que a solução para o congestionamento, para o trânsito, ampliar o número de vias, é a mesma coisa que achar que a solução para a obesidade é calças mais largas, né? Então, essa rota tem que mudar. A gente tem que priorizar o transporte público, né? Tem que mais do que a gente está priorizando, né? Então, nessas já colando, né? Que eu começaria a fazer? Eu vejo, e também me aproveitando do que o Marcos falou, né? Ele falou, olha, não dá conta, esse transporte público não dá conta e nem tem como dar conta, né? Ele daria muito mais se a gente, em vez de 200 quilômetros de metrô, tivesse 500, se a gente tivesse muito mais corredores do lado esquerdo. Tem muitas coisas que dão para fazer, né? A gente parou de fazer, praticamente não fizemos mais corredores nos últimos anos, né? Uma pena. O metrô vai indo bem, relativamente, né? Comparado com historicamente. Mas, então, poderia aprofundar isso, né? Voltar a aprofundar isso. Mas a oportunidade que eu vejo, única, e que não se está fazendo praticamente no mundo, mas que precisa ocorrer em algum momento, é integração generalizada, que eu tenho chamado, né?
porque a gente tem integração só dentro do transporte público, ainda assim precária, né? O ônibus metropolitano não integra com o ônibus municipal, o trilho sim integra com todo mundo, mas com um desconto pequeno, né, de 15% nessa integração, então sai cara essa viagem integrada, dependendo do teu deslocamento, mas eu integraria universal. Em particular, eu vejo uma oportunidade única de integrar com os aplicativos. Né? Ao invés de ficar tentando brigar com os aplicativos, una-se a eles. Né? Coloque condições, cobre deles o que eles estão gerando de externalidades negativas, como a gente chama, né? Por poluição, congestionamento, etc., segurança viária e assim por diante, mas permita que ele realmente integre, porque isso você vai dar conta que você não vai dar conta sozinho. Vão ter viagens deficitárias que você precisa fazer porque você realmente precisa universalizar a oferta de transporte público, eu concordo plenamente com isso, mas se você conseguir ofertar isso com o veículo adequado, que pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser uma van, não necessariamente um ônibus, você vai reduzir o custo e vai reduzir as emissões. Né? A tecnologia permite a gente fazer isso. Há 10 anos atrás não permitia. Então essa é uma mudança de rota que eu vejo muito claramente na minha frente. Primeiro, o que parar e o que começar já saiu. Vamos mais um. Eu já pedi 3 aqui. Olha, no seu pedido, eu tenho um pedido que eu acho que não vai dar para discutir aqui, mas seria o meu primeiro. Acabar com a violência. Eu acho que São Paulo e o Brasil seriam muito mais felizes. A gente seria muito mais feliz se a gente pudesse ir a uma pizzaria ou ao bar, alguma coisa, e pudesse andar tranquilamente às 3 horas da manhã na rua sem se preocupar. Né? Então esse é o ponto esse é o que... sonho no mundo inteiro, inclusive, esse é o nas sonho, grandes capitais. Mas tem lugares melhores. Tem lugares melhores do que São Paulo. Né? E outros apesar bem de que piores também. quando a gente olha... Nós temos o NEV, né, o Núcleo de Estudos da Violência na USP, então já vi dados lá, né, do professor Sérgio Adorno, e não é assim, então, né, os crimes na parte central, nessa parte mais rica da cidade, a criminalidade é muito baixa, muito baixa. Você tem assalto e tal, mas não tem assassinatos, como tem, isso é localizado. Então precisa olhar crime com cuidado também quando a gente pensa nisso. Mas eu vou complementar o Ciro, eu concordo com ele, essa questão. Eu adicionaria um ponto, que eu tinha tanta vontade de falar isso, ainda bem que você me convidou, que as motos fossem todas elétricas, para que a gente não tivesse barulho na cidade. O ruído na cidade, ele prejudica muito mais as pessoas do que a gente imagina. E essa é uma dimensão que não é muito lembrada, né? A gente não fala, não lembra que a cidade é tão barulhenta. A cidade é muito barulhenta e com as motos, as empresas podem fazer isso, a Honda, a Yamaha, todas as vendedoras de motos todas aí poderiam deixar de fazer moto com motor a explosão e passar a fazer só motocicleta elétrica. Porque os meninos fazem aquilo com barulho enorme e isso não é uma coisa trivial. Você está dentro da sua casa e você tem que parar de falar para esperar passar a moto, né? Não é como um helicóptero, não tem jeito da gente fazer isso, né? Ainda não temos helicópteros elétricos, mas esse é um ponto que eu adicionaria e que é uma coisa relativamente fácil de fazer. Você perguntou antes sobre as leis. Aí que tá. Pode ser feita sim uma lei. A Câmara de Vereadores pode fazer isso, assim como a gente fez o rodízio, o Fábio Feldman fez o rodízio na década de 80, a gente pode sim passar uma lei de que daqui por diante só vai ser fabricada moto, só vai entrar na cidade moto elétrica e que não faz barulho. Não, o cara não vale o cara colocar um alto-falante ali para fazer o barulho só para ele sentir que tem o barulho. Agora, o que fazer imediatamente que as pessoas... Eu comentei sobre os resíduos aí, né? Indo na veia da sustentabilidade que o Gonçalo trouxe. Eu acho que nós precisamos completar a cadeia, e a ideia é a mesma que o Ciro colocou da integração. Nós precisamos completar a integração da cadeia de resíduos, porque as pessoas não separam muitas vezes os resíduos nas suas casas porque elas não conseguem enxergar
qual é o destino daquilo, aonde aquilo vai parar. Se a pessoa puder saber aonde aquilo vai parar, se ela tiver certeza, e aí a mídia, vocês têm um papel muito forte nisso, porque vocês podem mostrar isso, a cadeia está certa, a cadeia não está certa, e aí com isso as pessoas passariam a mudar o seu comportamento em termos de disposição de resíduos, e aí sim, e criando empresas que usem esses resíduos de várias formas diferentes, a gente daria mais empregos e isso nem precisaria ficar centralizado, né, Ciro? Poderia ser feito multicentricamente. A Zona Leste coleta as diferentes subprefeituras fazem o seu trabalho ali em termos de coleta de resíduos. Né? E aqui eu adiciono, eu quero reciclar sempre, o tempo inteiro. O esforço é alto, né? Tinha um Pão de Açúcar que reciclava, ele parou. Então, eu tenho, por sorte, claro, estou numa região central, mas eu tenho que ir, né? Tenho que me deslocar, sei lá, talvez 2 quilômetros, ir até um lugar que tem uma cooperativa de catadores que reciclam, são excelentes eles. Então, acho que só reforçando do Marcos, né, na situação atual, que eu acho que a gente não chega a 10% de reciclagem, você tem que realmente se esforçar para reciclar. 10%. É por aí. É por aí. Só isso. Não chega, né, a 10%. Não chega a 10%. É uma loucura. E plástico, então, é ridículo. Gente, imagina, uma cidade desse tamanho, você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar a quantidade de lixo. Só 10%. Vai tudo para aterro sanitário. E as pessoas, assim, tudo bem, isso é talvez um detalhe, mas como as pessoas não têm nenhum problema de colocar embalagens e embalagens. Assim, né, agora tem algum movimento de você levar a sacola, né, eu sempre levo as minhas sacolas, mas assim, plástico que não se recicla, né, Marcos? Só adicionando ao Ciro, que tem plástico, não é tudo a mesma coisa, as pessoas precisam entender isso. Tem plástico que é reciclável e tem plástico que não é reciclável. Então, uma coisa que eu defendo aqui também, vou aproveitar aqui o microfone, é que além da gente ter a composição do alimento num frasco plástico, a gente deveria ter a composição do plástico. Totalmente. E ensinar as pessoas, esse recicla, esse não recicla. Você entendeu? Porque não adianta você colocar aquela setinha dizendo que recicla, porque as empresas fazem isso, mas na realidade não vai reciclar. É mentira. É mentira. Então tem muita mentira sobre isso. A gente faz eventos e eventos, tem muita mentira sobre isso. E tem, por exemplo, posso contar uma história do o copinho que é feito de amido, né? Que é um plástico de amido. Eu aprendi com o meu pessoal lá, com o Francisco, lá no Instituto de Estudos Avançados. Ele falou, não, você não pode, esse copinho, a gente usa copinho feito de amido. Ele falou, não, você não pode jogar isso no reciclado normal. Isso tem que ser compostado. Eu não sabia disso. Ele falou, você faz uma composteira, nós estamos fazendo agora. Você faz uma composteira, coloca o copo ali, o copo vai sendo consumido e compostado e depois você usa aquilo como adubo. Então, existem soluções que poderiam ser aplicadas. Isso precisa ser aplicado agora. Porque nós estamos cheios, as nossas células são cheias de nanoplásticos e a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa saúde, né, com todo esse conteúdo de plástico no corpo da gente. E a compostagem é um ótimo exemplo de integração, né? Quer dizer, eu pego o lixo orgânico e, né, o que a gente não sabe é que o copo de amido é orgânico, né? Os mortais em geral, né? E esse lixo orgânico vira adubo, né? Mas tem limite de quanto você consegue usar de composta. Mas tem algo aí que a gente pode aproveitar do orgânico brutal, que é fazer biocombustível, né? Então, você pode ter hidrogênio verde, biometano gerado tanto do resíduo do saneamento quanto do resíduo de lixo orgânico. E é tudo jogado na lata do lixo, sem que a gente reaproveite, né? E isso... a Inglaterra, muitos países estão super avançados, né? Eles alimentam frotas inteiras de ônibus com biometano. Então, o secretário Nalini, o secretário de clima da cidade, vai ficar bravo comigo se eu não disser aqui que nós estamos fazendo biometano em São Paulo. Eles estão começando a fazer ônibus elétrico, biometano.
a administração pública ela se esforça, mas precisa ter um acordo, precisa ter um pacto com a sociedade, com a academia nós estamos fazendo, eu acredito que você também, a gente está trabalhando cada vez mais próximo, a academia e a gestão pública, a academia e a indústria. Então essa... A ideia do Ciro ali, da integração que ele colocou no transporte coletivo, ela vale para tudo. Quanto mais integração a gente tiver, maior vai ser a vantagem. Mais a gente vai ter o que a gente chama de causação emergente, que é não existe uma causa e um efeito. Existem múltiplas causas e múltiplos efeitos. E a integração gera a causação emergente. A gente ali dos 3 pontos, para eu resumir aqui, vocês apontaram mudanças na questão do transporte, da própria integração, e a solução, uma das soluções sugeridas é mudar o transporte, incluindo uma integração completa, inclusive com aplicativos, aí seria uma espécie de PPP, né, uma parceria público-privada, enfim, um serviço de iniciativa pública e privada, de redução de ruído, parar o tanto de emissão de ruído, e aí isso seria parar a produção, de certa forma, de moto, de compra de moto. Principalmente das motos, os carros hoje já não tem mais tanto motos elétricas, então uma é outra solução. E a questão do lixo, que é parar com essa falta de zelo com o lixo, digamos assim, acho que essa palavra é zelo com o lixo, né? Você tem que ter zelo com o lixo. Não parar com zelo, mas aumentar o zelo. Então, mas é porque eu tinha dito, o que é que tem que parar? Parar com a falta de zelo aí com o lixo, e aí ter essa separação de lixo, essas questões de compostagem são 3 pontos que vocês apresentaram. Imagino que deva ter alguma coisa para parar e começar também na área de moradia social, mas a gente já fala disso. Deixa eu passar aí para... O professor falou sobre tecnologia, aí eu estava pensando se a inteligência artificial já poderia ser uma ferramenta para ajudar nessas grandes questões urbanas. Porque atualmente a gente percebe como ela ajuda na esfera individual, né? A gente percebe que fica mais fácil fazer isso, mais rápido fazer aquilo, mas já é possível vislumbrar alguma ferramenta para ajudar na questão da sustentabilidade em termos macro, pensando na cidade de forma mais ampla? Muito, Gonçalo. Vou dar um exemplo, porque se ficar falando, a gente precisa primeiro separar a inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, etc., é uma coisa, né? Ele dá respostas para a gente, ali é uma coisa. A outra é a inteligência artificial que está aqui no nosso celular, que está no nosso computador e que está nos sistemas que a cidade usa, né? Então, por exemplo, agora, na sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo lançou um novo programa de contagem das árvores de São Paulo. Então, eles vão fazer esse levantamento usando um sistema que é chamado LiDAR, que é um laser, que um carro passa na rua, ele vai soltando laser, esse laser bate nos objetos e volta, o LiDAR coleta de volta e ele forma uma imagem. Essas imagens aí são examinadas por biólogos, por físicos, por engenheiros, e depois você fica com uma imagem que tem uma resolução, né, de milímetros. Você consegue enxergar ali se tem um buraco na árvore ou não, se a parede está quebrada ou não. Então, depois, para examinar essas imagens, eu preciso de inteligência artificial. Falando em árvore, por exemplo, tem árvore que precisa de poda? Então, eu posso montar um algoritmo de inteligência artificial que olha todas as imagens e diz para mim, essa, me dá o endereço, me dá a posição exata, porque todos esses dados estão lá. E aí eu vou lá, averigo para ver se é realmente, na vida real, isso está acontecendo, a gente chama isso de verdade terrestre, né? Você vai lá olhar, e você pode podar a árvore, você pode cuidar da árvore, né? Ou você pode, por exemplo, escolher... Nós estamos com esse problema, a gente precisa plantar mais árvores em São Paulo, só que não tem calçada. Você vai para a Zona Leste, em muitos lugares não tem calçada. Se você vai para comunidades ou favelas, né, depende de como você chama, se você vai para uma comunidade ou uma favela, não tem espaço. Como é que nós vamos fazer para fazer o verde ali? Entendeu? Com essas imagens, porque isso vai passar por lá também. Com essas imagens a gente vai conseguir fazer. Então esse é um exemplo. E tem vários outros exemplos. Se pegar, eu nem peguei a área de saúde aqui para não, né, a integração dos prontuários das pessoas, né? Se você teve alguma coisa há 20 anos atrás e no teu prontuário está marcado, e qualquer médico que você for, em qualquer hospital que você for,
a informação aparece ali e aquilo diz o que está acontecendo com você e te dá opções para você. Olha, visite um médico desse tipo porque os seus sintomas estão dizendo isso. Então, tudo isso na saúde, eu não vou entrar em transporte, vou deixar o transporte para você, mas assim, em todos os setores. A inteligência artificial, o lado bom da inteligência artificial, ele vai beneficiar em todos os setores. Todos. Eu acho que também não vou entrar na generativa. Essa integração que eu propus, né, ela vai exigir uma nova geração de aplicativos, na verdade. Né? Você não. Se você pegar, eles têm uma época, já até nem tem mais, né? Eles tinham aquele modelo de viagem compartilhada, pool, né? Que você podia 2 pessoas tomarem o mesmo aplicativo. Isso nunca tinha funcionado em nenhum lugar do mundo, exceto em Nova York, que é o lugar com maior densidade de viagens do mundo. Né? E com um sistema de metrô muito bom, né? Com linhas expressas, linhas locais, é algo bem raro em sistemas ferroviários. Né? Ali funcionava, era o único lugar do mundo que esse sistema de pool funcionava. Por quê? O algoritmo está preparado para fazer viagens individuais. É bem complexa essa viagem, de mais de um, quem dirá de 3. Né? Para essa integração realmente funcionar, teu sonho seria ter 3 ou 4 pessoas em cada carro. Né? Eu economizo, cada vez que eu tenho 4 pessoas num carro, eu estou economizando 4 viagens, né? 3 viagens individuais, trocando por uma só. Isso vai exigir uma geração de aplicativos usando aí inteligência artificial. E ali eu gostei muito, eu sou da ideia da eletrificação das motos. Eu acho que isso aqui, eu acho que a eletrificação dos carros, eu questiono muito a gente subsidiar isso. Questiono muito, a gente está subsidiando, né? Está subsidiando os impostos, né? Eles não precisam pagar impostos, estão livres do rodízio, enfim, tem vários subsídios que a gente dá para os carros. Eu desconfio muito, né? Porque você vai enfiar meia tonelada de lítio, né? Que um carro precisa no mínimo de meia tonelada, se for um Tesla, mais de 1 tonelada, né? E a consequência ambiental disso, né? Bem, os carros hoje em dia emitem muito menos, de particulado eles emitem muito menos, né? Então, eu questiono essa, né, eu acho que, eu acredito que essa assim, atratividade tão grande do elétrico é que você não mexe em nada, não mexe no status quo, né? Agora, para a moto, não, você poderia ter, ele precisa de muito menos bateria, e com a moto seria viável, e aí teria que, vai faltar aí, inteligência artificial pode ajudar, você ter locais em que você pega uma bateria desse tamanho, talvez de e você carrega 20 quilos, você põe numa colmeia, pega uma nova e coloca. Então, pegar uma nova e colocar. Exato. Por exemplo, né? Tem soluções, porque ninguém está falando dessa carga. E no limite, se todos os carros tem um estudo, hoje em dia acho que já não seria tão, é um pouco antigo. Na época começou, né, os carros elétricos, bem no comecinho dos carros elétricos, fizeram o seguinte estudo: o que aconteceria se viesse o gênio da lâmpada e transformasse todos os carros de Berlim em elétricos, né? Um dos resultados bem interessantes, que é o que eu mais gosto de destacar, é que a energia necessária para movimentar todos esses carros, transformando em elétrico, era a energia que Berlim usava como um todo. Você precisaria usar toda a energia de Berlim para movimentar esses carros. Então aqui a gente tem uma matriz energética super limpa, né? Brasil, talvez das matrizes mais limpas do mundo. Porém, se eu começar a usar tudo em carro, diferentemente das motos, como eu estou mostrando, né, que ela é muito mais leve, ela exige muito menos, eu certamente acabaria na termoelétrica. Aí, movida a diesel. Né? Então, eu estou saindo de um carro a gasolina para ir para um carro movido a termoelétrica a diesel. Né? Um ganho bem questionável em termos ambientais. Os carros já quase não emitem particulados, quase não fazem ruído. Né? E o que eu vou fazer com todo esse lítio que eu estou gerando? Né? Então,
aqui algo que está tão em voga, né? Aqui, sendo um pouco polêmico aqui, ao mesmo tempo que a moto elétrica é algo a ser apostado e está se apostando pouco, o carro elétrico é algo bem longe ainda de realmente ter algum grau de sustentabilidade relevante e é onde a gente está apostando, né? Então, voltando ali ao teu exercicinho, não subsidie o carro elétrico, subsidie a moto elétrica e mude a regulação. Vamos falar um pouquinho de habitação, até sim. para poder entender, assim, a cidade ela tem um inchaço, né? Com a população, esse problema da concentração urbana, sem ter mais onde caber as pessoas em regiões mais próximas, aí é um gargalo gigante, né? Um gargalo que se tem a enfrentar. O que é que está sendo feito? Que na visão, de novo, eu acho que política urbana a gente tem que pensar nisso e pensar o que está sendo feito pelo mundo, para dizer assim, poxa, tem um exemplo pelo mundo que está dando certo, o que é que poderia ser colocado aqui? Né? Então, o que é que tem sido feito nessa política habitacional de São Paulo? Que, ok, isso é bom, tem que continuar. Agora, ao mesmo tempo, o que é que poderia ser copiado de exemplo mundo afora? Claro, considerando também a característica da cidade, porque se eu for considerar uma cidade que é super pequena, com a população de 2 milhões de habitantes, e dizer que vai fazer o sistema funcionar igual aqui, não vai, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, o que é que abrir esse leque para pensar essa habitação. Eu acho que assim, você não pode pensar, né, a mobilidade descolada da habitação. Isso é algo relevante, né? Então, aí tem coisas básicas que eu acho que começou a se fazer, eu acho que teve um pequeno retrocesso, mas a gente está tentando aumentar as densidades em torno do transporte de massa, né? Eu acho que a revisão do plano diretor voltou um pouco atrás, mas não tanto, acho que também tem um certo exagero, mas acho que isso poderia ser mais acentuado, né? Acho que essa é uma coisa. Em habitação social, eu vejo que a gente está perdendo uma oportunidade com exemplos muito importantes, muito bons que têm ocorrido, que é a gente olhar mais para o aluguel social, né? A gente tem um privilégio, parece que é um modelo único, que é da propriedade privada, né? Sendo que o aluguel tem crescido muito, né? A gente, historicamente, Brasil, América Latina em geral, é um país de proprietários, né? É muito curioso isso. Você pega, né, a proporção de proprietários no Brasil é muito maior do que nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, né? Então a gente já tem esse viés da propriedade. E a habitação social foi pensada essencialmente em entregar a propriedade, né? Politicamente isso é muito atrativo, né? Mas, na verdade, é muito lento. Você acaba levando as pessoas para muito longe, que é onde tem terra barata, e você, ao mesmo tempo, está perdendo oportunidades, né? Tem bairros sobrando, né, que você aluga fácil, né? E você conseguiria ter aluguéis a valores razoáveis, né? Então, você subsidiar o aluguel, que acabaria, né, atraindo novas produções de imóveis, né? O mercado imobiliário não gosta muito disso que eu estou falando, porque eles querem construir, mas não consegue ver que se começar a ter mais gente alugando, ele vai ter demanda para construir, para toda essa demanda por aluguel, precisa também de um imóvel por trás, né? Então eu acho que a gente, ao contrário, né, se você pegar em países desenvolvidos, e mesmo outros países em desenvolvimento, mas particularmente países desenvolvidos, o grosso da habitação social é na forma de aluguel, né? É muito mais flexível, né? Então você tem talvez uma pessoa mais idosa que já não quer se comprometer com uns 30 anos de pagamento, então ela pode preferir o aluguel, ou uma pessoa em começo de carreira, sem filhos, vai querer um tipo de imóvel que depois muda quando ele tem filhos. Então o imóvel, por definição, é algo de difícil liquidez, né? Então você trocar uma coisa que você comprou por outra exige todo um trabalho, acaba dando o que a gente chama em economia de altos custos de transação. O aluguel é muito rápido, né? Então, a gente está perdendo a oportunidade de aumentar a oferta de habitação social via o sistema de aluguel. Então, eu vejo já, isso para mim é algo muito primordial para mudar.
correr atrás do déficit habitacional, então, não significa só construir mais casas, né? Essa tem que ser só uma das ofertas, uma das opções dentro de uma cesta maior. Totalmente, Gonçalo. Em habitação não existe modelo único, isso é um equívoco grande. Em habitação você tem que ter várias opções, várias tipologias. Isso quem está no mercado imobiliário sabe isso perfeitamente. Por que a gente não leva isso para habitação social também, né? Eu queria puxar um outro ângulo, concordando com o Biedmer em vários aspectos. Eu queria puxar um outro ângulo da habitação em São Paulo. Primeiro, só assim, nós tem um grupo que fez um estudo lá no Instituto de Estudos Avançados, liderado pelo Dr. Marcelo Neri, que é um dos pós-doutorandos que nós temos lá, que ele demonstra, para mim, ele mudou completamente a minha forma de ver São Paulo. Ele demonstra que São Paulo não tem periferia. Na realidade, são domínios urbanos que estão um do lado do outro. Você não tem... Você tem uma favela que está colocada no meio de um bairro que tem vários tipos, né? Ele usou os dados censitários para isso. Nós usamos isso na época da Covid, inclusive, para ver como é que a Covid estava desenvolvendo, usando matemática e tal. Então, a cidade é um mosaico. E aí, paralelamente, nós fizemos isso durante a Covid, né? O Marcelo chegou com essa ideia um pouquinho antes. Paralelamente, durante o período da Covid, eu fiquei mais ou menos um ano fazendo reuniões com uma associação de líderes de favelas. E conversando com eles, favela é o nome de uma planta, e eles preferem que seja chamado de favela e não de comunidade, né? Esse grupo que eu trabalhava. Então, eu aprendi com eles, falaram, nós preferimos isso. Eu sou botânico de origem, então, para mim, favela é um nome mais interessante por ser uma planta. E, então... Eu inocentemente, né, ingenuamente, estou perguntando para eles, não, porque o verde urbano, porque as árvores e tal. Eles falam, professor, as crianças aqui brincam no esgoto. Né? A gente tem outras coisas para pensar, né? Então, a primeira coisa, em termos de habitação, quer dizer, a gente não pode, dentro da pergunta que você fez, uma coisa que tem que acabar agora. Nós não podemos ter pessoas, famílias, cujas crianças brincam em cima do esgoto. Então, o esgotamento sanitário, ele faz parte da habitação, certo, Ciro? Totalmente. Ele faz parte da habitação. A habitação não é só aquele quarto que você fica aquele local. Ali tem que chegar água. E muita gente não recebe água, né? Agora a Sabesp mudou, está investindo 60 milhões de reais, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho um aluno de doutorado trabalhando com isso, para comparar a Sabesp antes e depois, para a gente ver o que acontece. Esperamos que esse investimento ajude. Então, a água precisa chegar, a energia precisaria chegar, porque a energia muitas vezes é gato. Né? E, principalmente, o esgoto precisa sair. E o lixo precisa sair. Nós falamos bastante de resíduo aqui. Né? Então, a gente precisa, vou usar a palavra de novo, Ciro, integrar. Né? A gente precisa integrar todos esses lugares que não têm estrutura urbana adequada para criar moradias que tenham em volta de si estrutura urbana. Antes de pensar em qualquer outra coisa. Em qualquer outra coisa, a gente precisa pensar nisso. E eu não sei por que a iniciativa privada da construção civil não está pensando em soluções como essas. Eles pensam tanto em ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para conversar com o governo, dá para fazer. Isso é o tipo de coisa que dá para a gente pensar. Né? Mas eu acho inadmissível que esse tipo de moradia continue existindo no que é uma das cidades mais ricas do planeta. Nós temos São Paulo, se já não será, segundo os cálculos de cidades globais do mundo, cidade global é do mundo, né? Em cidades globais, São Paulo se diz que vai ser a cidade mais rica do planeta. A gente paga muito imposto, muito dinheiro. Essa distribuição teria que ser feita de uma forma diferente. Isso está nas mãos do quê? Você perguntou. De quem faz lei, na mão de quem faz a gestão. Não adianta quem faz a gestão ter boa vontade.
se quem faz a lei não tem boa vontade, faz a lei para si próprio, para se favorecer, né? Como a gente está vendo acontecer, né? Não podia deixar de falar. Vocês podem cortar. Não, aqui falou, tá falando, tá no ar. Você ter, se todo mundo olhar o coletivo e essa integração existir, a gente pode deixar de ter essas moradias horrorosas que a gente tem, essa situação horrorosa que muitas pessoas têm na cidade, e aí partirmos para problemas mais, né, problemas mais em outros níveis. Né? Tem nessa questão de habitação, quando o senhor fala, tem essa situação, teria que fazer primeiro o planejamento para depois construir essas moradias. Mas muitas das moradias em São Paulo são os puxadinhos, e são as expansões urbanas que vão surgindo sem nenhum planejamento, né? E nesses pontos que já estão assim, é muito fazer mais difícil. O quê? Pois é, e aí faz o quê? O famoso Jardim Pantanal, né? Como é que você vai fazer? Eles ocuparam uma região, as pessoas ocuparam uma região que é uma região que alaga, e agora como é que você faz para retirar aquelas pessoas de lá? Elas foram para lá de boa fé, elas não foram de má fé lá. Né? E agora, com a mudança climática, você está alagando. Como é que você faz? Eu diria, existe um negócio chamado engenharia. O que você der na mão deles, eles resolvem. Se tiver que aterrar aquilo para subir o nível... veja, existem vários lugares do mundo que foram construídos... Né? A Holanda que eu digo. A Holanda, boa lembrança, a Holanda, vamos pegar a Holanda com seus diques, etc. Não dá para fazer isso. Com a engenharia, a gente consegue fazer isso. E aí você consegue redesenhar. Planejamento tem que ter em tudo. Então tem que ter planejamento. Só que quando a gente faz o planejamento, é muito importante que a gente faça isso num modo tipo audiência pública. Ou seja, você vai ouvir a pessoa que vai morar para entender os problemas que essas pessoas têm, os econômicos, os sociais e todos os outros. Você ouve essas pessoas, não quer dizer que você vai fazer o que elas querem, mas a engenharia, a arquitetura, que pensa muito isso, vai olhar a biologia, todo mundo vai olhar aquilo e trabalhar para construir algo que seja maximizado, que tenha uma maximização de funcionamento. Então, para isso, é preciso de ciência, é preciso de matemática, é preciso pensar na forma da engenharia, senão nunca vai funcionar. Vou passar para uma última pergunta para o Gonçalo aí, porque a gente já passou do nosso tempo, passa rapidinho. Eu falei antes no programa, né? Eu falei, nossa, uma hora não vai ser nada, porque é tanto assunto para discutir, tinha que ser dividido isso aqui do em tamanho várias, de São Paulo. Exatamente. Dá para fazer um programa, Rosana. Do tamanho de São Paulo. Defenda, apoio. E aí eu já encaminho da pergunta dele para vocês já aproveitarem e fazerem as considerações finais também. Eu queria perguntar sobre as particularidades que os senhores veem na região central. A gente falou muito de todos os desafios da cidade e como a gente tem agora um novo movimento de revitalização do centro, né, como muitos que tiveram no passado e não deram certo ou não ficaram pelo caminho. Como é que os senhores veem esse movimento agora de revitalização do centro novamente? Olha, eu acho que aqui é um típico caso em que a gente está perdendo uma oportunidade, né? O centro é extremamente bem servido, tem todas as linhas de metrô chegando lá, obviamente, né? Passando por lá, faz parte da lógica, né? E está subutilizado. Acho que você tem ali, para aluguel social, por exemplo, eu vejo, hoje em dia, tem muitas oportunidades no Brás, na Luz, na Sé, na República, enfim, eu poderia aqui, Campos Elíseos, né? Tem muitas oportunidades, claro, conforme ela começar a se reocupar, aí os aluguéis vão subir, enfim, isso tem algum limite, né? Não é que é infinito isso, mas hoje em dia você tem uma oportunidade única de trazer habitação social a um custo razoável, né? Agora, é muito importante a gente sempre tentar, né? A palavra-chave acabou sendo integração. Eu adorei isso, né? Eu comecei com um lado e o Marcos aqui foi muito generoso e trouxe ela em outros contextos, né? Eu acho que eu gostei de sair essa palavra-chave aqui dessa nossa conversa. E aqui a integração social. Eu acho que um outro grande equívoco
de habitação, e o centro tem essa oportunidade, é separar as classes. O mercado faz isso meio naturalmente, e aí precisa da política pública para conseguir, de alguma maneira, alguma mesclagem, né? Isso é muito importante, porque senão, se você... O local que ficaram os ricos, os aluguéis ficam impossíveis, né? Ou o preço de compra, tanto faz. E no que ficaram os mais pobres, acaba não tendo uma interação entre as diversas classes, que acaba gerando uma série de benefícios para os dois, né? Diga-se de passagem. Para você ter uma ideia aqui, né? Pegando, né? Eu puxei mais para habitação, mas tem várias coisas no centro também. Atividade. O centro continua concentrando muita atividade, né? Tem uma visão meio equivocada de que não tem atividade econômica no centro. Não, o centro ainda é um centro de negócio. Claro que o centro principal se deslocou para Faria Lima, né? Mas ele ainda é um centro de negócios relevante, não é irrelevante, né? Mas voltando aqui na questão um pouco habitacional, eu acho que a gente está perdendo essa oportunidade que mudaria o centro. O centro tem ociosidade, sim, né? E a gente poderia aí... tem o seu valor histórico também, né? Então, eu realmente vejo aí como uma oportunidade habitacional que mudaria, né? Inclusive a gente falou, né, de violência, né? O que acaba gerando violência é a falta de população, né? A população na rua acaba sendo fundamental. Passou na frente. Eu já sabia a agora. câmera, né? Já parou logo. Acaba sendo fundamental. Pega o seu raciocínio. Eu vou pegar. Posso? Não há nada mais relevante para reduzir a violência do que ter gente na rua. Você vai em locais que tem muita gente na rua, você se sente seguro, e tem razão, porque fica muito mais difícil de ter eventos de violência, né? Ao contrário, se uma rua vazia não tem algo que te dá mais sensação de segurança, e faz sentido, porque se aparecer alguém, não tem quem te defenda, né? Então, trazer mais população e essa população ocupar as ruas, né, ter espaço, ter calçada, ter árvores nas ruas que permitam que as pessoas ocupem essas ruas, vai mudar a cara do centro e, de novo, é uma oportunidade perdida. Então a gente espera ele, já começa nele mesmo, quando ele chegar Isso. a resposta dele sobre o centro. Eu vou ter que refazer a cabeça, vai ser o tempo certinho. Eu falei que tá cheio das edições especiais. Eu acabei de ver que esse aqui também é especial. Saiu prateado em vez de branco. Que interessa, tá vendo que tá prateado? Também essa, eu acho que é a única que existe dessa cor. É sobre o centro. Agora é a minha vez. Bom, de novo, eu vou concordar com tudo que o Ciro colocou é importante. Então eu vou acrescentar um ponto de vista. O centro, hoje, vamos dizer, grande parte das pessoas já visitou Buenos Aires. Se você perguntar, você gosta de Buenos Aires? Você gosta de Londres? Você gosta de Paris? Gosto. Por quê? Porque o centro é lindo, os prédios são rebuscados, não são pichados, etc. E tal. Eu morei alguns anos fora, na Escócia, e me lembro de quando eu voltei aqui, eu levei um primo que é artista para olhar São Paulo, porque ele nunca tinha visto. Falei, delete as pichações e olhe para os prédios. Você vai ver a Europa. Você consegue enxergar. Então, o centro tem, o nosso centro, que a gente chama de centro velho, ele tem a vocação de ser o centro, eu falei de cidades policêntricas, né, mas mesmo nas cidades policêntricas você tem o centro master. Você vai ter um centro que é o centro que todo mundo vai falar, não, eu vou lá num restaurante X, etc. E tal. Então, o centro pode voltar a ser realmente a parte central da cidade, aonde você obtém... você tem negócios, etc. Mas eu acho que esse centro ele deveria ter 2 elementos: prazer e beleza.
A beleza é um negócio que faz com que o seu cérebro funcione melhor, diminui doenças mentais, etc. Você tem que ter um lugar onde você vai encontrar os melhores shows, né? Vai encontrar os teatros com as melhores peças, né? Você vai encontrar os melhores bares, etc. As pessoas podem se encontrar. Então, eu acho que a reviver o centro, ele é um processo muito importante que a gente já começou a fazer e agora está sendo feito pelo governo essa ideia de de sair do Palácio dos Bandeirantes e levar o centro lá para o centrão velho mesmo. Né? Se você parar ali e olhar em volta e olhar o que tem naquilo, é absolutamente fantástico. Quer dizer, se você levar a administração pública para aquele centro, no começo eu era meio desconfiado com isso, porque o Palácio dos Bandeirantes é muito bonito, é muito interessante, fica num bairro muito interessante. Mas você pode, colocando ali a administração central pública, você pode tornar aquilo algo diferente. Eu vou comentar aqui, por exemplo, quando você vai ali perto da favela do Moinho, você tem, que teve bastante na mídia agora, né? Você tem a favela do Moinho, que agora vai deixar de existir, e você tem ali do lado, você tem uma companhia de seguros que simplesmente transformou o bairro completamente. Só uma companhia de seguros. Então você imagina o governo de um estado inteiro indo parar nesse centro. Né? Isso vai causar uma transformação que vai ser gradativa em como as pessoas veem e sentem a cidade. Hoje, se você for ao centro da cidade mesmo, ali na Praça da Sé, né? e você andar por ali num domingo, você vai ver tudo cheio, vários bares, aquilo está, como se diz na gíria, bombando. Né? Já dá prazer de ver, só precisa limpar melhor, precisa organizar melhor. E aí eu vou rebater com a ideia de que se a gente tiver moradias melhores, pessoas que vivem melhor, a gente tem uma frequência melhor, uma frequência equivalente das pessoas, e a gente teria uma cidade que seria muito mais interessante, como a gente vê muitas vezes no exterior. Não sempre, mas muitas vezes a gente vê no exterior. Então, beleza, né? E prazer. Gente, São Paulo é uma cidade tão linda, né? Oh, como é linda essa cidade. Eu sou apaixonado pela cidade. Eu acho que essa cidade é injustiçada. Isso é uma coisa importante de falar. Desculpe falar mais um pouco. Mas eu, como paulistano, eu discordo, vejo, porque todo mundo acha São Paulo cinza, feia. Tudo é feio aqui. E eu sou capaz de andar. Eu tenho um amigo americano que, quando ele veio várias vezes aqui, ele ouvia essa história, eu falei, vamos andar comigo. Peguei o carro, andei na cidade. Ele falou, nossa, como essa cidade é bonita. Eu falei, então depende do que você olha, se você olhar só para a pichação, né, se você olhar só para as coisas ruins, você fica ruim. Então, a atitude do paulistano, isso é uma coisa importante. A atitude do paulistano em relação à sua cidade, eu acho que a gente tem que seguir o Rio de Janeiro. A gente tem que seguir a ideia de cidade maravilhosa. E dizer que isso é sim uma cidade maravilhosa. É uma cidade que dá emprego, é uma cidade que tem muito dinheiro, que tem muita gente que é feliz, sim. E uma cidade que provê uma quantidade de serviços que nenhuma outra provê. Perfeito. Desculpe, mas Não, foi uma mensagem. Eu fico Linda muito mensagem. feliz, inclusive, de fechando a edição de hoje do Dois Pontos dessa forma, porque eu sou muito apaixonada pela cidade de São Paulo. que bom. E as pessoas aqui me conhecem muito, até brincam, porque dizem assim, Rosiane, eu nasci no Recife, então eu sou recifense, eu vivo em Que é uma cidade Brasília. linda Então, também. eu nasci no Recife, eu vivo em Brasília, mas meu coração é paulistano. Eu tenho um amor profundo por essa cidade. Assim, é isso, eu enxergo essa beleza. Eu trago as pessoas quando vêm comigo, tá? Eu trago, digo assim, vamos olhar a cidade com toda a sua beleza. Eu tenho prova aqui. Eu tenho gente aqui no estúdio que ontem, por exemplo, que estava aquele dia mais nublado, mas assim, eu vejo a beleza daquilo. Eu realmente enxergo a beleza disso daí. E eu concordo, eu não tinha ouvido ninguém falar isso, tá, professor? Essa coisa de assim, bater no peito no sentido de sim, é uma cidade maravilhosa. Eu acho que resgatar, agora vou eu aqui como achismo, que eu não sou estudiosa da área, mas assim, pela paixão que eu tenho pela cidade mesmo, eu diria, eu acho que é uma coisa que é preciso ou resgatar ou
pôr isso criar essa cultura de a população realmente enxergar a cidade dessa forma, de dizer, nossa cidade é linda, porque esse senso de orgulho da cidade faz com que também haja transformação. Totalmente. Não é? Isso vai fazendo Sabe, uma a minha transformação. mãe morreu com 89 anos e eu conversava muito, porque ela veio pequena para cá, para São Paulo, e eu conversava muito com ela como era, eu queria a sensação dela de como era. E ela dizia para mim, ela falou, quando eu cheguei nessa cidade, era uma coisa absolutamente incrível. Do que ela estava falando? Do Parque da Luz. Olha só, então. Do Parque da Luz. lindo Se aquilo você ali, entrar no gente. Parque da Luz, parar e olhar para aquilo, e olhar para os prédios em aquelas volta. Aquela estação, a Pinacoteca, aquela região inteira ali. Até hoje eu passo, às vezes a gente passa com medo, tudo, né? Questão da segurança. Mas como é lindo olhar cada detalhe de pé da Praça da Certas República. ruas que você desce, É lindo viu, Rosiane? demais. Tem certas ruas que você desce aqui, que o Rio de Janeiro realmente é incrível nisso, com as montanhas e tal, mas tem certas ruas que você desce aqui que você vê a Cantareira. E você vê as montanhas, tem horários que você enxerga as montanhas de uma maneira que assim é de tirar o fôlego, é a coisa mais linda. E outras, na zona oeste, por exemplo, que você enxerga São Francisco, aquela beleza que tem, é igualzinho as subidas e as descidas. Você pode escolher o que você quiser. O que você quiser tem em São Paulo. Se a gente acabar com as coisas ruins, talvez as pessoas só olhem para as coisas boas. Que bom. Que a cidade fique ainda melhor. Tenho que agradecer muito ao repórter Gonçalo Júnior, repórter de Metrópolis, trouxe essa pauta maravilhosa neste momento. Obrigada, viu, Gonçalo? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vou deixar um convite aqui. Vamos arrumar mais tema de São Paulo. Vamos falar mais de São Paulo. Bem São Paulo interessante, cidade, né? né? Adorei a A gente conversa. podia fazer a divisão assim por temas, sabe assim, fazer uma sequência, uma só sobre segurança, só sobre, né? Ó, ia ser fantástico. A Eu gente- terei muito A prazer gente em fazer manda- uma só árvores. sobre A gente árvores. manda árvore, dia da Sim. árvore Soluções eu baseadas na consigo. Não é? Então Mas eu vamos lá, consigo vamos mandar pensando gente nisso. interessante para falar sobre vários Perfeito. aspectos. Então, já vou deixar aqui a sugestão no ar. Ciro Biderman, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Rosiane. E muito obrigada também, professor Marcos Buqueridi. Falei certinho sobre o nome de Falou vocês, certinho. Muito Certíssimo. obrigado, Então, muito Rosiane. obrigada. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Eu Gonçalo. que agradeço. Foi um Obrigado prazer pro te senhor. conhecer pessoalmente. Obrigado. né? E muito obrigada a você também. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a semana que vem. Não conhece São Paulo, não? Ok, eu vou fazer campanha. Vem pra cá. Venha conhecer, olhar conhecer. a cidade linda que é São Paulo. Até a próxima.